Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Estamos falando da Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, a Constituição da República Federativa do Brasil. Chegamos ao inciso 61 e hoje nós vamos falar de prisão em flagrante ou por ordem judicial. Vamos à leitura do inciso para entendermos um pouquinho melhor sobre esse tema. Inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Inciso com uma série de informações, mas já vou passar uma dica importante para você. A regra é a liberdade. O direito de liberdade está previsto na Constituição, também no artigo 5º, e a exceção é a prisão. Como resposta para o período da ditadura militar, para o período de governos autoritários, para o período em que a pessoa podia ser presa, muitas das vezes até sem ordem judicial e lançados em prisões, nós temos a Constituição Federal de 1988, fruto da redemocratização do nosso Estado brasileiro, e ela traz como uma garantia fundamental as hipóteses em que uma pessoa pode ser presa. Geralmente eu faço ponto a ponto a leitura do inciso, mas quando se fala em prisão, nós entendemos muito bem. Então vamos ao que interessa. Vamos tratar do tema de uma forma em que você consiga responder a questão de prova e não cair nas pegadinhas do seu examinador. Vamos lá. A regra é a liberdade, tá? E existe a exceção, que é a prisão. A Constituição, no artigo 5º, inciso 61, vai direcionar como a liberdade do indivíduo pode ser retirada. Quais são os requisitos, quais são as regras? Então, existem regras para que isso aconteça e vai depender do tipo de prisão. Nós temos a prisão em flagrante delito. Ora, o crime está acontecendo ou acabou de acontecer. Basicamente, isso é o flagrante. Em matéria de concurso, se você vai fazer uma prova da OAB, se você vai fazer uma prova em que é cobrado direito penal, processual penal, você precisa saber as espécies de flagrante, tá? Para o nosso caso aqui da Constituição, o que você precisa saber, o que você pode ser cobrado em concurso? Uma coisa, qualquer pessoa pode prender a outra que esteja cometendo um crime, a outra que esteja em flagrante. Bem verdade que isso não é recomendado, tá? Mas para efeitos de prova, qualquer pessoa pode fazer. O policial, o cidadão, a pessoa que está sendo vítima do crime, inclusive, ou quem estiver passando perto, qualquer pessoa pode fazer. Isso cai na sua prova, cai no seu concurso. Agora, existe alguma pessoa que, mesmo que esteja cometendo crime, não pode ser presa? E aí a pergunta fica mais complexa, não é verdade? Para quem tem no seu edital a Constituição Federal de 88, você precisa saber responder essa pergunta. Para quem possui no seu edital o artigo 5º, o artigo 1º a 5º da Constituição, é mais tranquilo. Mas eu não vou deixar de dar a dica para quem é cobrado na Constituição inteira. Então, existem algumas pessoas que não podem ser presas em flagrante delito. Quais são elas? Estão previstas na própria Constituição. Artigo 86, parágrafo 3º. Presidente da República nas infrações de crime comum. Presta bastante atenção. Presidente da República pode cometer crime comum e pode cometer crime de responsabilidade. Basicamente, crime comum é o que não tem a ver com o cargo. Crime de responsabilidade é o que tem a ver com a sua função, com o seu cargo, tá? Então, nos crimes comuns, quem determina a prisão do presidente da República é o STF. Ele é o responsável por processar e julgar. E o artigo 86, parágrafo 3º, vai dizer que o presidente só pode ser preso por ordem judicial. Então, ele não está sujeito à pena de flagrante delito. No artigo 53, parágrafo 2º, nós temos os congressistas e os deputados estaduais. Artigo 53, parágrafo 2º. Mas não é para crime comum.
vai dizer ali que eles só podem ser presos em flagrante para crimes inafiançáveis, tá? Dica importantíssima para a sua prova. Dando sequência, qual é outra regra para a prisão? Então, se a pessoa não está em flagrante delito, então essa prisão precisa ser feita por uma ordem, e uma ordem escrita. Porque geralmente nos filmes, quando nós vimos alguém bater na porta e essa pessoa fala assim, vim prender fulano, vim fazer uma busca e apreensão, o que a pessoa pede? Me mostra o mandado. E o mandado é um documento escrito, é um documento formal. Então não se esqueça, tem que estar escrito. Mas além de escrito, tem que estar fundamentado e tem que ser feito por autoridade judiciária competente. Quem manda prender é o juiz. Para você que vai fazer um concurso em que a questão é mais elaborada, mais aprofundada, eu aconselho se debruçar sobre o tema competência, tá? Mas para efeito de provas do direito constitucional, o que você precisa gravar, que a regra para a prisão, para que haja uma prisão, é necessário um flagrante delito, onde qualquer pessoa pode efetuar, não só os policiais. E se não for um flagrante delito, só por ordem judicial de autoridade competente, uma ordem escrita e fundamentada, dizendo ali as razões, os motivos, a fundamentação legal para que aquela prisão seja realizada. Ou seja, não pode haver prisão arbitrária, não pode haver prisão por ordem do delegado, não pode haver prisão por ordem do policial. Se não tiver a ordem judicial, a prisão é ilegal, salvo seja em flagrante delito. E a Constituição vai trazer, não é tão cobrado em concursos, exceções onde não se aplica essa regra. A exceção é o crime militar e a transgressão militar, justamente porque os militares, por força da própria Constituição, lá no artigo 142, nós temos alguns exemplos. Os militares em serviço, eles têm diferenciados alguns direitos e deveres. Então, a prisão do militar, ela pode ocorrer sem ordem judicial, sem flagrante delito, ou seja, por uma transgressão militar, um crime militar definido em lei. Muito bem? Com isso, você consegue resolver uma prova de direito constitucional referente ao inciso 61. Não vou dizer que 100% das provas, mas 99% das provas vão te cobrar essa situação. Na próxima aula, nós temos comunicação da prisão ao juiz, é o inciso 62. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.